Você estará ouvindo a partir de agora uma mensagem de Deus que irá alimentar a sua alma. Deus estará falando ao seu coração. Atos, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Então curva a sua cabeça. Estaremos orando, logo após vamos à leitura da palavra de Deus. Eterno e poderoso Deus, maravilhoso está em tua casa, maravilhoso está na tua presença. Nos rendemos a ti, meu Senhor, neste momento no qual estamos diante da tua poderosa palavra. Abrimos os nossos corações e humildemente pedimos ao Senhor: Pai, fala conosco. Pai, alcança o íntimo dos nossos corações. Pai, nós te damos a liberdade neste lugar. Seja entronizado, meu Senhor, em nossas vidas. Nós te convidamos. Fala, meu Senhor, ao íntimo dos nossos corações. Transforma as nossas vidas através da tua palavra nessa noite. No nome de Jesus, diga amém. Graças a Deus. Atos, capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso, ou que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém? Você pode se assentar, por gentileza, com a Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como diz a palavra de Deus. Há muitas vozes no mundo hoje, com a facilidade das redes sociais, da internet, do fácil acesso. Muitas pessoas têm dito muitas coisas. Isso é bom porque a palavra de Deus é também disseminada, é apregoada, pode alcançar lugares que talvez sem esses recursos não poderíamos. Mas também há muitos que andam distorcendo a palavra de Deus, andam levando um outro evangelho, que não foi aquele deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse texto que nós temos lido, ele nos relata algo mais ou menos assim. Algo mais ou menos assim, que alguém viu um movimento, alguém viu algo diferente, estava dando a sua opinião. Estava falando o que achava a respeito daquilo que havia visto. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13, a opinião de alguém era a seguinte: olha, estão embriagados. Esses homens estão bêbados. Você que conhece a palavra de Deus, está mais familiarizado com esse texto, mas talvez nós tenhamos pessoas que não têm tanto conhecimento, e eu gostaria de rapidamente, só para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui, retornar a nossa leitura a partir do versículo 1, amém? Do capítulo 2, aonde a Bíblia vai nos relatar a descida do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, conhecido como o dia de Pentecostes. Diz assim a palavra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios
de quê? Você que está acompanhando a palavra. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo quem estava concedendo outras línguas? O Espírito. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Havia uma dúvida. Todos estavam maravilhados, assustados, em dúvida. O que está acontecendo? Todos esses são galileus, mas cada um de nós que viemos de uma parte diferente do mundo, estamos ouvindo cada um deles falar na nossa própria língua materna. O que será que está acontecendo? O que será que houve com esses homens? A Bíblia diz no versículo 12: todos atônitos, apavorados, perplexos, maravilhados, mas perguntavam uns aos outros: o que quer dizer isto? O que significa isto? De onde provém isto? Cada um vai dizer: eu acho que é uma coisa, eu acho que é outra, eu acho que é assim, segundo eu estudei, segundo eu li, segundo a experiência que eu tive. Cada um vai dar a sua opinião. E aqui a Bíblia diz que no versículo 13, alguns zombando diziam: olha, isso é simples, esses homens estão embriagados, isso é fácil de se reconhecer. Olha, esses homens estão bêbados, cheios de mosto. Talvez se fosse na expressão de hoje, é dizer: olha, esses homens encheram a cara, encheram o pote, beberam demais. Aí quando nós avançamos para o capítulo ou versículo 14, a Bíblia nos diz que um homem entrou em ação. No meio da dúvida, no meio do questionamento, no meio de muitas opiniões, um homem entra em ação. Versículo 14. Então se levantou Pedro. Então se levantou Pedro. Vamos repetir, só para a gente fixar. Então se levantou Pedro. Esse é o título da mensagem de hoje. Então se levantou Pedro, com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Em meio às opiniões, em meio aos achismos, Pedro se levanta e vai advertir aquele povo. E nós vamos ver qual foi a advertência de Pedro. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados. Alguém tinha dito que eles estavam embriagados. Alguém havia afirmado: olha, isso é simples de se explicar.
Simplesmente, eles estão embriagados, estão bêbados. Mas Pedro se levanta e diz: esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Será que Pedro estava dando uma opinião? Será que Pedro estava dizendo o que ele achava? Será que Pedro estava com base na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua experiência de vida? O que os irmãos acham? Com base em que Pedro se levantou para advertir aquele povo? Pedro diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele vai citar a profecia de Joel no versículo 17 em diante. Por gentileza, me acompanhe. E acontecerá, é a profecia de Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, nossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando avançamos, Pedro continua a sua advertência. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Pedro está falando a respeito de algo ou de alguém da qual aquele povo tinha conhecimento. Ele diz: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro está advertindo aquele povo com base no conhecimento que aquele povo possuía. Pedro está falando a respeito de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que aquilo que estava acontecendo, que eles não estavam entendendo, tinha a ver com o Senhor Jesus, aquele que viveu no meio deles, que operou sinais e maravilhas no meio deles. Continuemos. O versículo 23, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Vamos avançar para o versículo 32. Terminamos o 23, vendo que Pedro estava dizendo àquele povo que foram eles mesmos que mataram, que crucificaram Jesus Cristo, o Nazareno. Versículo 32. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, vamos aprender um pouquinho com Pedro nessa noite. O povo sem entender, o povo sem compreender, fala bobeira, fala bobagem.
Olha, eles estão embriagados. Isso que está acontecendo aqui, esse movimento que está acontecendo, isso é o efeito da bebida, do álcool, da bebida forte, do vinho. Irmãos, quantos nos dias de hoje estão fazendo a mesma coisa a respeito do Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Não quero aqui ofender ninguém, mas você já viu pessoas dizendo que o movimento do Espírito Santo é semelhante ao movimento que há no candomblé, na macumba? Você nunca viu isso? Você nunca viu as pessoas afirmando isso? Será que é diferente disso que nós estamos vendo aqui? Alguns o chamam de reteté. Olha, reteté é a mesma coisa que existe na macumba, só muda a letra. Você nunca ouviu ninguém dizer isso? Quantas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus? Quantas pessoas estão dando concessões que a palavra de Deus não dá? Quantas pessoas estão dando permissões que a palavra de Deus não dá? Quantas pessoas estão afirmando que tais e tais pessoas vão herdar o reino dos céus, quando a palavra diz que não herdarão? Quantas pessoas observam o Evangelho, observam a igreja e expressam o que acham, expressam o que querem, o que vem à sua mente? Quantas pessoas estão dizendo a nosso respeito, estão embriagados, estão enlouquecidos, estão alucinados, são fanáticos? O que você tem feito? O que você, meu irmão, tem feito? O que você, amado ouvinte, tem feito? O que você, minha irmã, tem feito? Nós, ministros da palavra de Deus, o que temos feito nós? Naquela ocasião, diz a palavra de Deus, versículo 14: então se levantou Pedro. No meio de todo aquele movimento, toda aquela dúvida, todo aquele questionamento, todas aquelas opiniões erradas, Pedro se levanta. E você pode me dizer, mas pastor, hoje também são muitos pastores, são bispos, são apóstolos, são patriarcas. Mas olha a lição que Pedro nos dá. Pedro não se levanta para dizer o que ele acha. Pedro não se levanta para dar uma opinião pessoal. Pedro não se levanta com base na sua sabedoria. Pedro não se levanta para defender a sua denominação. Pedro se levanta e diz: olha, vocês estão errados. Eles não estão embriagados. O que acontece aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro recorre à palavra de Deus. Pedro se levanta não para expressar o seu achismo. Pedro não se levanta para dizer, eu acho que é isso, ou eu acho que é aquilo outro. Pedro se levanta para expor a palavra de Deus. E o que está faltando nos dias de hoje é alguém que se levante para dizer, assim diz o Senhor. Está faltando nos dias de hoje para dizer, como disse Jesus, está escrito, mas também está escrito. O Senhor procura nesses dias alguém que se levante e tenha a palavra na boca. Alguém que se levante, um obreiro aprovado. Obreiro que eu digo, não estou falando de cargos. Alguém com base na palavra, com conhecimento da palavra, que maneje bem a palavra do Senhor Jesus, que tenha conhecimento da palavra, que abre mão de suas opiniões, que abre mão da sua vontade, que abre mão daquilo que acha a respeito da palavra de Deus, para dizer o que está escrito. Porque para dar opinião, irmãos, não faltam blogs,
não faltam perfis na internet, você tem de tudo, você vai ouvir tudo que você quiser. Mas pregar a palavra de Deus são poucos. São poucos que vão dizer, assim diz o Senhor. A Bíblia diz, então se levantou Pedro. Na verdade, foi o Espírito Santo quem levantou Pedro. O Espírito Santo encontrou em Pedro o lugar para usá-lo. Então o Espírito Santo vai falar na sua boca. E Pedro vai citar a profecia de Joel, vai citar as Escrituras, a palavra de Deus. Pedro vai combatê-los com a palavra. Porque a autoridade é a palavra de Deus, não é a tua nem a minha opinião. A minha opinião diante da palavra de Deus nada vale. A minha sabedoria nada vale. Os meus diplomas, a minha faculdade nada vale diante da palavra de Deus. A autoridade é a palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis. Tempos difíceis. Porque as pessoas agora querem viver em comunhão com o mundo. As pessoas agora querem dar as mãos àqueles que são de outra fé. Quando a Bíblia diz que não deve haver comunhão entre luz e trevas. Mas como assim, pastor? Eu não devo conviver com alguém que é de outra religião? Então você vai ter que escolher outro mundo para você então. Por quê? Como é que a gente vai viver nesse mundo? Mas agora, andar juntos em questão de fé, a gente vai se lembrar de quem? Do jovem Daniel. Não é verdade? Uma lição de tolerância religiosa. Daniel. Uma lição. Foi levado para um império pagão, idólatra. Um lugar cheio de feitiçaria. E o seu primeiro propósito, não se contaminar. Não se contaminar, não se corromper. Quantos anos Daniel viveu por lá, irmãos, sem se contaminar. Agora alguém vem dizer para nós que a gente tem que dar a mão, tem que cultuar junto. Que história é essa? Como diz Pedro, não. Nós precisamos nos levantar e dizer, não, não é bem assim. A Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é bem assim. É o que a igreja nos dias de hoje precisa fazer, é assumir o seu posto, estar cheia do Espírito Santo, se levantar e advertir esse povo que está pensando que o evangelho é bagunça. Pedro, quando avança, falando a respeito de Jesus, Pedro acusa aquele povo, porque eles foram testemunhas. Eles viram os sinais, as maravilhas, eles mataram, crucificaram Jesus. Para resumir, eles rejeitaram Jesus. E o que está acontecendo aqui, que eles não estavam entendendo, mas estavam dando a sua opinião, era a obra de Jesus. Era a obra de Cristo. Aqui estava sendo fundada a igreja do Senhor Jesus. E não é diferente nos dias de hoje, queridos irmãos. Quantas pessoas rejeitam a palavra de Deus? Quantas pessoas não querem seguir após o Mestre? Não querem compromisso algum com o Evangelho, mas querem dar opinião nas coisas de Jesus. Estão embriagados. Olhando assim, olha a igreja, isso aí é macumba, isso aí é candomblé. Ei, se você não tem compromisso com Cristo, como disse aqui o diácono Carlos Alberto, se você não é amigo de Jesus, não mete o seu nariz naquilo que você não entende. Não dê opinião daquilo que você não sabe. Como diz a palavra de Deus, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você não sabe, fecha o bico. A palavra de Deus é coisa séria. A palavra de Deus é coisa séria. O evangelho é coisa séria. Embora muitos tenham levado o evangelho à brincadeira,
têm selecionado na Bíblia o que eles julgam ser bom para si mesmo. Muitos são tidos como ministros do Evangelho, mas estão elevando um Evangelho que não está na palavra de Deus. Aqueles que a palavra de Deus claramente diz que não herdarão o reino de Deus, estão abrindo igreja para incluir todos esses. Para que céu será que vão? Para que céu? Se a Bíblia diz que não herdarão, para onde estão indo? Estão vivendo o Evangelho, estão se julgando ser igreja. Mas como foi dito nessa noite, aqueles que não obedecem à palavra de Deus não são amigos, não. Não são, não. Não se engane. Não se deixe enganar. Hoje que nós vemos operando no mundo, nós vimos isso na escola bíblica dominical, é o espírito de apostasia. As pessoas estão se apostatando da fé, estão se afastando, abraçando o engano, a mentira. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos, assim como Pedro se levantou, nós precisamos também nos levantar no poder do Espírito Santo de Deus para pregar a verdade do Evangelho. A palavra de Deus precisa estar nos nossos lábios. Porque é essa palavra que salva, é essa palavra que cura, é essa palavra que liberta. É esse Senhor Jesus que batiza com o Espírito Santo. Mas quantos evangelhos nós vemos por aí em que não se prega mais o Espírito Santo de Deus, que não há batismo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo foi lá só para Pentecoste. Você que está embriagado, você que está enganado. Quantos evangelhos nós temos pregado por aí, aonde já não se coloca as mãos sobre os enfermos para ministrar a cura? Quantos evangelhos nós temos por aí, aonde a salvação já não corre o risco de perder a salvação? Você está salvo uma vez, está salvo para sempre. Pode pecar à vontade que a graça vai superabundar. Quantos evangelhos nós vemos por aí, aonde o Senhor Jesus Cristo já não é o centro, já não é o cabeça da igreja. É tido tudo como evangelho. Aonde estão aqueles que vão se levantar? Aonde estão aqueles que vão se levantar? Até quando, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai continuar sentado, calado, diante de tudo isso que tem dito a respeito do Evangelho? E muitos fracos na fé estão crendo, estão achando que está tudo bem, estão achando que vão herdar o reino de Deus. É necessário que nos levantemos. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos convocado, o Senhor quer nos colocar de pé. O Espírito Santo está buscando homens e mulheres disponíveis para estarem de pé, para dizer assim diz o Senhor, e pregar a verdade a este mundo perdido, como o apóstolo Pedro diz, a essa geração perversa, má, corrompida. Glória a Deus. É hora de nos levantarmos, queridos irmãos. É hora de nos levantarmos. Eu estou diante de pessoas que com certeza têm um chamado de Deus, têm um ministério. O Senhor te chamou, o Senhor te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te capacitou, te deu dons, te encheu do Espírito Santo. E por que você não tem se colocado de pé? Porque você não tem abrido a sua boca? Porque você não toma uma posição diante do teu Deus, aquele que te chamou, te escolheu? Até quando? Estão esperando mais o quê? O tempo está passando, o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E quantos estão perecendo, queridos irmãos, e nós estamos acomodados? E o mundo está aí dizendo o que quer de nós, distorcendo a palavra de Deus. Mas o Senhor quer contar com cada um de nós. O Senhor quer contar comigo, viu?
O Senhor quer contar com os irmãos, os ministros da palavra de Deus. O Senhor quer contar contigo, querido ouvinte, minhas irmãs, meus irmãos. O Senhor nos chama. O Senhor precisa de homens e de mulheres que, assim como Pedro, se colocam de pé diante do engano, se colocam de pé diante da mentira, se colocam de pé diante da distorção da palavra de Deus, abrem sua boca com ousadia e diz: não é assim que diz a palavra de Deus. É a promessa, a profecia de Joel. Olha, e acontecerá, versículo 17: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quantas pessoas já foram cheias do Espírito Santo aqui entre nós? Qual é o propósito? Olha, profetizar. O Senhor há de dar visões, o Senhor há de dar sonhos, e nós vamos levar a verdade a este mundo perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz que esse evangelho é o poder de Deus. Essas boas novas, essa verdade é o poder de Deus que traz a verdadeira transformação. Se Pedro não se levanta, irmãos, a chacota está até hoje. Porque Pedro se levantou e pregou a verdade. E muitos rejeitam a verdade até os dias de hoje. Olha para nós e diz que nós estamos bêbados, embriagados, estamos doidos porque nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Imagine se Pedro não se levanta. Mas sempre haverá aqueles que irão dar ouvidos e aqueles que não irão dar ouvidos. Em que grupo você está? Em que grupo você está? Quando Pedro se levanta cheio do Espírito Santo de Deus, combate aquela mentira, aquele engano, versículo 37 em diante, o resultado da pregação da verdade, o resultado da pregação do evangelho puro e genuíno. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quando Pedro se levanta e anuncia a verdade, muitos daqueles que ali estavam conseguem enxergar a sua própria condição. Louvado seja o nome do Senhor, de que na verdade eles é que estavam enganados. Eles é que estavam embriagados com a mentira, com a incredulidade. Então Pedro diz, versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo: olha, se arrepende dos seus pecados, porque essa bênção que nós estamos vivendo aqui, vocês também têm direito, vocês também podem viver, vocês também podem ser cheios do Espírito Santo, vocês também podem se levantar para combater o engano, a mentira, mas precisa se arrepender dos seus pecados. Pedro diz, versículo 39, para vós outros é a promessa. Pedro diz: olha, vocês têm direito a essa promessa também. Eu sei que vocês não estavam entendendo, não estavam compreendendo, mas agora que vocês já entenderam, olha, vocês têm direito a essa promessa, a esse poder do Espírito Santo, a esse revestimento. Vocês também têm direito, o privilégio de ser testemunha do Senhor Jesus. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Senhor te chamou, seja sincero, olha para dentro de você nesse momento. O Senhor te chamou, essa promessa é para nós. Pedro está sendo aqui um modelo para nós. Nós precisamos nos levantar e pregar contra o engano, contra a mentira. O Senhor tem te chamado. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra
foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Resultado da pregação de Pedro, que não se calou diante do engano, diante da mentira, mas se levantou e foi um instrumento nas mãos de Deus. Quando nós nos levantarmos para combater o engano, a mentira, para pregarmos a verdade da palavra de Deus, almas irão se converter ao Senhor Jesus. Mas é preciso que você se coloque de pé. É preciso que você abra a sua boca. É preciso que você persevere, assim como aqueles irmãos estavam ali perseverando em oração, aguardando a promessa, e foram cheios do Espírito Santo. A igreja nos dias de hoje também precisa estar cheia do Espírito Santo. A igreja nos dias de hoje também precisa estar cheia do Espírito Santo, porque é cheio do Espírito Santo que nós vamos pregar a verdade. É cheios do Espírito Santo que nós seremos instrumentos nas mãos de Deus. E aqueles que estão perdidos lá fora, eles serão alcançados pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Alguém afastado dos caminhos do Senhor, que quer retornar hoje para Jesus. Se há alguém, se você estiver no Facebook, comunique ao pastor Sebastião. Se há alguém entre nós, você pode levantar a sua mão, nós estaremos orando pela tua vida. Há alguém que precisa voltar para Jesus? A nossa missão aqui hoje é pregar Jesus Cristo, nosso Salvador. O mundo pensa que nós estamos embriagados, mas quando nós estamos na luz, nós enxergamos quão embriagado está o mundo pelo pecado, caminhando a passos largos para a condenação. Mas hoje você tem a oportunidade de abraçar Jesus e receber as suas promessas. Há alguém? Agora outra situação. Você que foi chamado, escolhido, cheio do Espírito Santo, mas hoje não está de pé como estava Pedro. Não está à disposição do Espírito Santo. Eu gostaria que você se colocasse de pé, pode ser no seu lugar. Eu gostaria de orar para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te encha e te coloque de pé, para que você seja instrumento nas mãos de Deus para alcançar aqueles que estão perdidos lá fora, assim como foi Pedro. Errar, falhar. Pedro também foi exemplo para nós, né? Errou, falhou, negou o Senhor Jesus, mas quando se arrependeu, está aí para nós uma bênção. Se levantou na posição que Deus queria e alcançou as almas. Esse é o propósito de Deus para todos nós. Há alguém nessa condição? Então você que está sentado, por gentileza, permaneça sentado, se essa não é a sua situação, e curve a sua cabeça, e nós iremos orar. Amém? Você vai interceder pela vida dos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a sua graça é infinita, o seu amor não podemos, meu Senhor, dimensionar. Como diz a tua palavra, aquele povo, a nação de Israel, estava tão distante, meu Senhor, tão distante, mas o Senhor estava chamando novamente, ó Deus, oferecendo uma oportunidade. O Senhor estava mostrando o seu amor. Pai, nessa noite o Senhor tem demonstrado o seu amor por nós, e esses irmãos se colocaram de pé, reconhecendo, meu Senhor, que precisam estar na posição para a qual foram chamados, e nós clamamos pela tua graça, clamamos, meu Senhor, pela tua misericórdia. Deus, a tua palavra nos diz que a promessa é também para nós, que o Senhor possa enchê-los nessa noite, que o Senhor possa fortalecê-los com o teu Santo Espírito. Pai querido, fortalecendo os seus pés, meu Senhor, dando fortaleza, meu Senhor, dando vigor, dando ânimo, jogando por terra os barreiros, empecilhos, as artimanhas do nosso inimigo. Coloca, meu Senhor, os meus irmãos de pé como instrumento nas tuas mãos, assim como Pedro se levantou, que eles possam
estar de pé para anunciar a verdade da tua palavra, combater, meu Senhor, o engano, a mentira, a distorção da tua palavra, meu Senhor, que sejam usados, que sejam um instrumento nas tuas mãos para alcançar aqueles que ainda estão perdidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Pode se assentar. O Senhor nosso Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Que os nossos irmãos sejam instrumentos na mão de Deus para anunciar a verdade do Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.